Oi, pessoal, tudo bem? Nós somos o Prazer em Pauta, eu sou a Rai Eu sou a Duda. e nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante. E como sempre, todos os temas para nós são importantes, mas esse é um tema que a gente sente que é pouco discutido e que ele é algo que é muito presente no dia a dia de muitos casais, de muitas pessoas, dentro de muitas relações, que é a ideia de se conviver em um relacionamento à distância, né? Um relacionamento que tem encontros, partidas, e como será que ele dá com tudo isso? Então a gente está aqui com os nossos convidados queridos, né, que vão falar um pouquinho sobre como é essa experiência para eles. Então a gente quer nome, tempo de relacionamento, idade, como é que tá funcionando a dinâmica dessa relação hoje, assim, ou como ela começou? Ai, muito obrigada pelo convite. Primeiramente, é a nossa primeira experiência, assim, num estúdio de podcast. Aí, estamos nos sentindo muito chiques. E sempre é interessante a gente falar sobre esse tema, porque desperta muita curiosidade nas pessoas quando a gente fala que a gente tem um relacionamento à distância. Mas então, vou me apresentar. Meu nome é Marcela, eu tenho 32 anos e a gente namora oficialmente há 2 anos, na verdade. E extraoficialmente a gente considera. De acordo, é isso mesmo. A gente considera que a gente namora há 2 anos e meio, porque quando a gente se conheceu, já era uma super conexão. Foi intenso. Foi intensa coisa. Daí a gente considera desde o nosso primeiro beijo. Bastante tempo também, Né, foi. A gente testou assim a conexão, porque daí ele foi para uma viagem e a gente não tava namorando. Aham. Nossa. E ali já começou tipo um teste de será, né? Como é que seria a gente se relacionar à distância? Então já teve uma viagem no período em que a gente estava ficando, assim, né? E depois, quando ele voltou dessa viagem, eu acho que a gente sentiu ali a questão da saudade da conexão que ficou. Aham. E aí a gente decidiu oficializar a relação. Aham. Foi em dezembro, né? Tá sabendo as datas, tu viu? Esse seria de Mas é. pra não errar. Faz tanto tempo, né? Bom, eu sou o Fernando, tenho 36 e é isso aí, né? Eu achei muito legal isso de ouvir, porque assim, eu fiquei pensando hoje nisso, de como essa parte de comunicação ela é difícil quando a gente tá conhecendo alguém. E aí eu fiquei pensando, caramba, né? E pensando assim sobre vocês e como é que tinha sido, eu pensei, nossa, como é que seria pra mim começar a estruturar essa comunicação ainda à distância? Porque pra mim, o presente, pelo menos estar presente, né, com meu marido quando a gente se conheceu, era o que mais nos ajudava, porque a comunicação à distância era mais difícil. Então, como é que foi isso pra vocês, né? Lidar já desde o início com essa diferença? A gente se conheceu já à distância. A gente começou a conversar quando ele estava na Índia. Aham. Então, Meu primeiro mais longo tempo lá foi quando a gente começou a conversar, né? Que eu acho que foi em maio, talvez, né? Ou junho. Maio. e aí a gente começou a conversar e começou a ver assim interesses em comum, né? E daí a gente sempre ficava curioso, pelo menos, né? Falo por mim, não sei se por ti, né? Mas eu ficava curiosa de como será que vai ser ver ele presencialmente? Será que vai rolar? Porque tem muito aquela coisa da pele, né? Sim. Então, às vezes, por mais que tu goste de alguém assim no online, presencialmente é muito diferente. Sim, tem toda uma troca, né? Na verdade, a questão de toque é complexa, né? Tu não consegue saber se vai dar ou não vai dar, né? Então acho que eu e ele, a gente tava curiosos, assim, pra saber como seria a nossa conexão presencial, mas super rolou, assim. E desde que a gente se viu, daí por isso que a gente conta 2 anos e meio, porque desde que a gente se viu praticamente todos os dias, assim, né? Aham, todo Nossa. tempo que eu tava, né, no Brasil, a gente acabava... E daí tinha essa desculpa, né, que eu acho que é uma característica da distância, assim. Como ele sabia que ele ia ficar pouco tempo aqui, então tudo era desculpa pra gente aproveitar o tempo que ele tava aqui, né? Assim. Então a gente teve um envolvimento muito rápido e intenso, porque daí a gente pensava, não, ele vai embora, então vamos aproveitar o nosso tempo juntos. É o que gerou um problema depois que a gente tava mais tempo junto, né? Que daí tu esperava muita intensidade o tempo inteiro, sendo que, tipo, já tava num prazo maior aqui, então acabava que não ia ser todos os dias 100% de energia, né? E isso é algo muito legal, assim, que a gente conversa, eu converso com umas pacientes e até com amigas minhas que têm um relacionamento à distância, porque numa relação à distância, todo o tempo que tu tem é qualitativo, de, meu Deus, vamos aproveitar esse tempo disponível, fazendo várias coisas, né? Enfim, ficando muito juntos, seja beijando, transando, fazendo muitas coisas. E daí depois, se
muda essa dinâmica, tá, agora vem uma parte que talvez não queira tanto, não vou estar 100% disponível, ou vai ser um pouco tedioso, ou vem a rotina. Então, tem muitas diretrizes aí quando a gente fala sobre essa distância, né? Exato, foi exatamente isso que aconteceu com a gente, assim, às vezes acho que ainda acontece, né, porque é uma característica realmente da relação à distância, porque é uma intensidade muito grande, né, nesse início, principalmente que a gente não estava namorando, e aí depois, quando a relação fica mais estável, daí tem aquela coisa da... Relaxa um pouco, né? Sim. Se relaxa, exatamente, e aí eu me lembro que eu notei isso, e eu achei que tinha alguma coisa errada, e aí a gente conversava sobre isso, e eu, nossa, o que tá acontecendo? Eu tô sentindo que tem alguma coisa diferente. Frio. E daí ele falava pra mim assim, não, é que tá tudo certo. Ele falou assim, é que a gente talvez tá relaxados, a gente tá em paz. E daí até eu entender que aquilo significava estabilidade, foi difícil. Sim, Porque tem aquela coisa da instabilidade, do início, do conhecer, que é gostoso também, né? E aquela coisa talvez da conquista. A conquista faz a intensidade ficar maior. Então, eu acho interessante isso. Se relacionar é muito interessante, né? Porque depois que passa, assim, esse tá, ok, vamos namorar então, fica uma coisa mais, assim, da segurança, não tem mais tanta necessidade de fazer tantas coisas diferentes. E o que muitos interpretam como tedioso, né? Estável, tedioso. Então, tu tem que se acostumar com aquela pessoa na tua própria rotina. Sim. Sabendo que tédio não quer dizer que é algo ruim, mas também que não vai ser sempre uma intencionalidade muito grande, um nível emocional exacerbado, que talvez é o início. Que pode parecer sobre investimento na relação, né? O quanto a gente busca essas coisas diferentes, né? Sobre estar junto, mas tá tudo bem existir conforto na distância também. Mas eu acho que nesse início é difícil de lidar com isso. Parece que não é conforto, né? Parece que é essa coisa de a gente estar se conhecendo ainda ser algo de, é perigoso ou não é? Né? Quer dizer algo ou não? Exatamente. Então, E talvez por conta da nossa característica de relacionamento à distância, era mais difícil de entender ainda isso, né? Porque daí, bom, será que é um sinal de que a gente não tá conectados? O que isso significa? Veio um monte de perguntas, questionamentos, assim, do teu lado em cima disso, né? Porque a gente acabou, vamos dizer assim, né, se conhecendo, daí eu fiquei 3 meses fora, daí voltei, fiquei 1 mês aqui, daí fiquei mais 3 meses fora, né? Então esse 1 mês que eu fiquei aqui foi um mês bem legal. Fiquei 3 meses fora, quando eu voltei, a gente foi viajar e tal, ficou mais 1 mês juntos, depois eu fui viajar de novo. Daí quando eu voltei, as coisas acalmaram um pouco, né? E aí tu acabou criando um monte de dúvidas, né? E receios e questionamentos em cima disso, né? E eu não sei, né? Tu não ficava com coisas assim? Às vezes eu fico me perguntando se é uma coisa mais da mulher, de ficar, sabe, imaginando. Porque eu lembro que ele me falava coisas muito assim, com uma cabeça prática e racional, sabe? E eu assim, não, mas será que vai dar certo? E daí ele ainda tinha que me colocar no presente. Ele, não, mas se tiver algum problema, a gente vai lidar com isso. Ele Falando, né? Sim. Será um estresse. Meu Deus. Ele fala, sempre que daí ele já sabe que quando a minha TPM tá chegando, vai vir alguma DR, uma reflexão. A gente já passou um pouco dessa fase, mas daí tinha fase que era alguma coisa que eu falava assim, ai, será que vai dar certo? Eu tinha, né, vamos dizer assim, quase que um cronograma na minha cabeça, assim, que era cíclico, né? Épocas que eu tava viajando, ela ia vir com a pergunta, né? Será que vai dar certo? E daí é engraçado, porque acho que ele desenvolveu esse mecanismo de me prever, e daí isso virou algo engraçado, assim, não? E acho que foi um jeito super legal da gente lidar, de trazer essa leveza com os desafios que acontecia, assim, na relação. Porque eu acho que pra ele sempre foi muito mais tranquilo essa questão de se relacionar à distância do que pra mim. Eu sempre, assim, antes de me relacionar com ele, eu sempre imaginava assim, não, relação à distância não é pra mim. Isso não funciona. Eu tinha muito preconceito. Só que aí, como a gente teve esse período de estar ficando e ele foi viajar e a gente ficou conectados mesmo assim, eu pensei, a gente pode testar, né? Porque eu vi que funcionou aqui a nossa conexão. Mas daí, quando batia, assim, talvez uma insegurança, uma carência, eu sempre ficava, assim, com essas dúvidas de será que é um terreno que eu posso pisar mesmo? Claro. Eu me batia muitas inseguranças, assim, porque a gente tinha essa relação não tão sólida. Eu acho que mudou um pouco mais, assim, para ela ficar mais segura quando a gente começou a morar juntos.
Uhum. Então, acho que eu senti que tinha uma construção de futuro, porque o relacionamento à distância, ele também tem essa fraqueza, sabe? Sim. Quando não se tem muita perspectiva de futuro. E no nosso caso, não tem uma data para terminar isso. Aham. Então, eu sempre ficava assim, ai, tem muitas perdas também no relacionamento à Claro. distância, né? Sim. Ficava assim, será que vale a pena essas perdas? Em prol do quê? O que eu tô ganhando? O que eu tô vendo aqui a longo prazo? Então, eu via tudo muito nebuloso. Claro. E por isso, às vezes, eu tinha que conversar com ele, assim. E aí, o Fernando, ele tem uma postura sempre muito estável e segura. É interessante, sim. Porque mesmo num cenário completamente instável, ele conseguia me passar a segurança. Uhum. Sempre tinha nessa coisa de ficar questionando, né? Eu acho que talvez eu era um pouco mais prático nisso, né? De, sei lá, pensar no momento e não pensar daqui pra frente, ou sei lá, no futuro, enfim, muito distante, né? Eu acho que o momento, se tá fluindo muito bem no momento, vamos seguir assim, que as coisas vão dar certo no futuro, né? É que eu acho que a gente tem uma percepção que conectividade tem que ser no presencial. E claro que pode mudar, mas conectividade é através dessa relação que vocês dois vão construindo aos moldes que vocês dois vão passando. E até uma pergunta, vocês fizeram alguns combinados enquanto estava à distância, sobre, enfim, negociações, sobre inseguranças que vocês tinham? Isso era conversado, não era? Deixavam fluir? Eu acho que, na verdade, a gente sempre se permitiu, né, sair com os amigos e tudo mais. Nunca teve muitas regras, né? Eu acho que a única regra que a gente tinha, basicamente, é sempre um saber onde o outro está, assim. E era isso, assim, não tem nada além, né? Eu não me lembro de nada de... Assim, ó, a gente não tem combinados rígidos, mas a gente tem uma comunicação muito boa. Então, assim, qualquer coisa que precisa se combinar, a gente se combina, assim, quando rola alguma insegurança ou algum desconforto, a gente alinha alguma coisa. Não é aquela coisa que fica assim embaixo do tapete, que a gente deixa de falar, a gente busca falar se vê que tá incomodando alguma coisa. Mas é interessante isso, porque eu acho que a relação sempre foi assim, tão tranquila, que a gente nunca teve muita necessidade, assim, de... limitar ou encher, né? Aham. Mas, sim, assim, combinados de, por exemplo, ai, bom dia, boa noite, avisar onde é que tá, essas coisas, sim, acho que mais nesse sentido, né? Eu acho que a gente acaba, quando a gente tá, vamos dizer assim, distante, né? O importante é sempre o outro, quando, por exemplo, tá no fuso horário diferente, né? O outro sempre passar as informações do dia, o que fez, enfim. Apesar do outro estar dormindo, ele vai ler aquilo quando ele acordar, ele vai saber o que aconteceu, ele vai se sentir mais por dentro do que tá acontecendo contigo, né? E eu acho que isso é bem importante. Não tipo assim, ah, não, fulano foi dormir agora, então morreu. Só vou falar com ele amanhã quando ele acordar, sabe? Sim. Eu acho que isso é ruim, assim, acaba criando um buraco, né? Nossa, mas é muito legal isso que tu traz, de assim, se sentir parte da vida da pessoa mesmo à distância. E como isso deve ser difícil, né? Assim, que legal que vocês conseguiram colocar isso muito bem. E deve ter sido um desafio, porque eu sinto muito essa ideia de que talvez a dificuldade da distância é que se tem alguma questão de comunicação, ela escancara isso, né? Então, levar isso não deve ser fácil, porque então temos que estabelecer isso, né? Como é que a gente vai organizar. E até questões sobre como vocês lidam com isso, do tipo, sei lá, né? Pô, só tive um momento que eu fiquei longe do meu marido e da minha filha, mas a gente combinava. Tá, então, meio-dia, né? Vamos nos ligar e fazer uma chamada de vídeo enquanto a gente almoça pra, digamos, se sentir junto. Até hoje no trabalho, a gente se liga sempre meio-dia pra conversar um pouquinho, eu e ele, né? Então, assim, isso tem coisas que vocês colocam, né? Como é que é? Sabe que eu acho que a gente lida super bem com isso agora, parando pra pensar. Não foi algo que a gente pegou, assim, ó, as regras de um relacionamento foi antes. Nunca houve um protocolo de, ó, é isso que a gente deve fazer. Começou a acontecer natural. Legal. E assim, acho que encaixar as nossas rotinas de acordo com as rotinas de cada um. Sim. Por exemplo, a gente praticamente sempre almoça. Eu almoço e ele janta. Vai fazer uma videochamada, porque é o tempo que encaixou ali na rotina de cada um, né? Essa coisa de também acordar, falar do dia, cada um no momento que consegue, às vezes por áudio, às vezes por vídeo. E essa coisa do vídeo também é interessante, porque parece que se vendo no vídeo dá uma sensação de proximidade. Então, mesmo quando a gente não faz videochamada, às vezes a gente manda um vídeo um pro outro, do que tá fazendo, Tal, do que tá fazendo. E eu acho que a gente conseguiu organizar isso muito bem, porque, por exemplo,
Já aconteceu de muitas vezes eu estar, sei lá, almoçando com a família, com os amigos, e fazer uma videochamada pra ele, tá ele junto. Ah, que legal. Então, assim, de fazer ele participar dos momentos de alguma maneira, né? A mesma coisa é ele me contar as coisas que estavam acontecendo, né? Me mostrar as coisas de onde ele estava. Então, isso faz realmente a gente se sentir parte um da rotina do outro. Sim. Eu acho que vamos falar um pouco do contexto para os nossos telespectadores. Hoje vocês moram juntos, mas o Fernando viaja bastante por conta do trabalho. É mais ou menos isso que acontece? Do ano retrasado, na verdade, eu fiquei 6 meses fora do Brasil. Ano passado eu fiquei 10 meses fora do Brasil, né? E aí, esse ano eu fiquei já 4 meses fora do Brasil, né? Então, eu sempre tenho esses ciclos de viagens longos, assim, né? São, praticamente agora, esse ano começaram a ser 2 meses, né? Então, eu fico 2 meses lá, retorno para cá, fico um tempo aqui, organizo a próxima viagem para lá. Então, sempre tem essa coisa na nossa cabeça de que eu vou estar lá em algum momento, né? Eu sempre tento organizar estar aqui nos momentos importantes pra gente, assim, né? Sei lá, datas comemorativas e tudo mais, né? E as datas não tão importantes, então eu vou pra lá, no caso, né? Então essa basicamente é a dinâmica, assim, né? E o tempo máximo que a gente ficou sem se ver foram 3 meses. 3 meses. E agora, esse ano, foram 2 meses. Então, já diminuiu um pouco. E sempre souberam que teria a questão de ser à distância, caso esse relacionamento fluísse. Tanto é que nos primeiros anos, no primeiro ano, na verdade, ali, né? Eu sempre comentava pra ela, né? Tipo, vamos evoluir, se evoluir, enfim, tu vem pra cá comigo, enfim, a gente organiza, né, e tal, né, pra isso, né? E tá. Mas também eu não sabia se isso ia fluir ou não, né? E aí acabou fluindo, né? Tipo, daí a gente continuou, daí naquele segundo ano, vem pra cá, fica comigo um pouco aqui, né? Até agora a ideia é talvez ano que vem ir de novo, ficar comigo mais um pouco lá, né? E acho que tentar te inserir cada vez mais nisso, né? E eu ter ido pra lá também foi super importante, que daí eu conheci como era a rotina dele lá, eu me senti integrada, né? Porque ele fez um super movimento, imagina, né? Uma viagem de trabalho, ele levar alguém junto pra Índia. Então foi uma viagem super desafiadora para ambos os lados, e ter feito isso acontecer foi super importante para o nosso relacionamento, assim. Sim. E quando acontece esse período de tu ter que ir, isso já é um costume ou já vai trazendo sensação de muita saudade? Como que, assim, tu lida com lidar isso? com a ida? Exato, lidar com essa ida. Pois é, isso é uma coisa que também, ontem mesmo alguém fez uma pergunta na caixinha dizendo assim, qual que é a previsão dele para ele parar de... Daí eu costumo dizer que eu acho que isso incomoda mais as outras pessoas do que a gente, sim. Porque a gente não tem muita necessidade, assim, de, quando que é a previsão para isso acabar? Porque acho que desde o início a gente entendeu que isso era bom para ambos os lados. Sim. É bom para ele, profissionalmente, financeiramente, né? É bom para o futuro, enfim. E querendo ou não, é bom para mim também. Daí eu acho que entra essa parte do momento de vida de cada um. Talvez a Marcela, de 5, 10 anos atrás, não estaria numa relação à distância. A Marcela de 2023, quando a gente começou, já era uma versão minha muito mais livre, independente. E eu tinha medo de me relacionar, porque eu tinha medo de perder a liberdade. Olha que interessante. Eu tava tão feliz, assim, solteira, sozinha. E aí eu pensei assim, nossa, eu não quero nenhum relacionamento que me limite. E aí o Fernando apareceu, então mostrou, né, nossa, eu posso ter conexão e liberdade ao mesmo tempo. Então, para nós foi ótimo naquele meu momento, onde eu tava precisando da minha individualidade também. Que legal. Então, acho que como começou assim, eu conseguindo olhar para minha individualidade, ter a conexão emocional com ele, nunca nos assustou muito essa questão da distância, né? O meu susto era mais de, será que esse relacionamento vai vingar? Será que vale a pena esses sacrifícios que a gente faz quando tá preparado? Perder esse tempo. Perder esse tempo, exatamente. Mas daí eu também fui aprendendo a lidar com esse tempo. Porque estar num relacionamento é diferente de tu estar solteira também. Então, os programas que tu vai fazer, tudo são diferentes. Então, eu também fui encontrando outras maneiras de preencher o meu tempo com conexões com minhas amigas, enfim, né?
é que não me fazia sentir tanto essa questão da falta dele. Então, pro meu crescimento também foi muito bom, assim, esse modelo de relacionamento à distância. E por enquanto é uma coisa, assim, que tá fluindo. Claro que nos incomoda a nível da gente querer que ele diminua o tempo dele lá. Essas são previsões que a gente tem, né? Dele diminuir o tempo dele lá. Mas, assim, ele ir e voltar e a gente ficar mais tempo juntos é uma coisa que a gente tem conseguido fazer funcionar bem. Uma coisa que afetava bastante ano passado, assim, é que eu tinha como é que eu posso dizer? Talvez uma forma de lidar com isso, né? Bem, sei lá, sistemática talvez, que é 1 semana, 10 dias antes de eu ir viajar, eu meio que me desconectava da vida aqui pra, tipo assim, não, vamos dizer assim, não ficar tão mal com a despedida, essas coisas, entende? E daí a Marcela ficava toda, sabe? Ela já tava no fluxo contrário, assim, deixa eu aumentar ao máximo essa presença. Ela já reclamava, Fora que- como é que tu tá tão frio, porque não sei o quê, blá, blá. Daí agora esse ano aqui, nessa minha segunda ida, ok, vou trabalhar isso, não vou me desconectar dessa forma. Só que daí eu cheguei lá, foi um pepino, porque daí eu cheguei lá, daí foi um caos, porque parecia que eu ainda tava aqui, tu entendeu? E aí dessa vez, pra mim, talvez foi por isso que eu senti um pouco de ansiedade pra voltar essa vez. Foi talvez por eu não ter feito essa desconexão, sabe? Olha, tem um mecanismo de defesa que é ficar frio. E aí, acho que agora a gente tá descobrindo, né? Bom, será que vale a pena tu manter esse mecanismo? Nada como uma mulher que é psicóloga na vida de um homem, né? E eu tive que entender isso, né? Porque daí ele me falava, e daí é difícil de eu não levar pro pessoal. Claro, sim, será que tem algo errado com a nossa relação? E às vezes é difícil da pessoa perceber que ela automaticamente faz isso, né? Não, eu levei bastante tempo, assim, pra me dar conta que eu fazia isso, sabe? E a mesma coisa quando eu tava indo de vir de lá pra cá, né? Eu também me desconectava um pouco dela, assim, porque eu tava, tipo, organizando a minha cabeça pra mudar minha rotina. Porque Sim. lá eu moro em hotel, então, tipo assim, eu vivo com a minha mala em tudo que é lugar, assim, vários, né? Eu viajo bastante lá dentro, então acaba que eu tenho a minha mala, dentro da minha mala tem minha vida. E aí, tipo, chegou final de viagem, então tá, agora eu vou organizar a mala pra voltar. Então, tipo, 1 semana antes de eu voltar, minha cabeça já começa a planejar essa volta pra estar aqui. E daí eu acabo, às vezes, não conversando tanto com ela, não respondendo, né? Isso antigamente, ano passado, né? E aí acabava que ela vinha e reclamava, né? Mas daí não sei o quê. E aí, esse ano agora eu tentei não fazer isso, mas foi prejudicial pra mim. Foi prejudicial. Tem impactos. Eu acho interessante que ele fala dela reclamava. Porque ele diz assim que eu sou muito da DR, mas é que assim, eu exponho o incômodo. Conversa, psicóloga, não deixo o incômodo embaixo do tapete. E aí eu acho que, mas esse é um tabu. Eu tô lembrando desse final de semana, né? Não, esse final de semana foi hilário. Conta pra ela. Nós já feito um pedal de quase 40 quilômetros do sol, a gente tava morto, né? Eu tava morto, assim. Tudo que eu queria era me jogar na cama e dormir, e não escutar mais nada, né? Daí eu deitei na cama, tomei banho, deitei na cama, assim. Daqui um pouco ela foi deitar na cama e daí ela começou, né? E é sempre na cama, não sei o que acontece, mas eu sempre que eu tenho virar um local aversivo. Como é que tu me deixou pra trás de bicicleta, porque não sei o quê. E eu não conseguia nem reagir, entendeu? Eu só, tá bom, pode ser. E eu também, eu tava assim, morta, mas daí eu comecei a fazer uma palestra ali pra ele, né? Comecei a falar os problemas que a gente teve lá na trilha. E eu falando, meio morta também. E de repente eu olho pro lado, ele dormiu. No meio da minha dele. Eu sei como é, já aconteceu comigo também. Sozinha. Ele nem pra me rebater. Que ódio, né? Eu não tinha energia. Aí a gente já fica, meu filho, no outro dia, quando tu abrir esse olho, tu me espera, porque eu fiquei aqui, ó. Aí tinha energia pra responder mais, né? Mas então a gente tem essa característica na legislação de discutir a relação, enfim, de falar bastante, que é um ponto forte assim, da nossa comunicação. Então, sempre quando tem algo que incomoda, a gente fala. Então, essa frieza dele, eu falava, dele me explicava. Então, agora a gente já se conhece um pouco melhor, eu já entendo os mecanismos dele. Enfim, a gente vai tentando adaptar dessa forma. Sim, foi precisando ajustes também na forma de comunicação, do tipo isso. De responder, como responder, isso pegava um pouco, sei lá, né, nessa parte de participar da vida
tempo de resposta, não uma coisa detalhada assim, né, mas de que isso poderiam ser fatores ativadores ali no início, principalmente sem saber ainda se essa conexão estava rolando, que sinais que tem, né? Sim. Como é que a gente mede isso nessa distância, porque é diferente também, né? Total. Então, até hoje a gente faz assim, de acusar que, ó, tem alguma coisa estranha aqui. O que tá rolando entre nós? E daí eu acho que tanto eu quanto ele, a gente faz um exercício de tentar avaliar, pode ser isso, pode ser aquilo. Claramente, eu acho que é isso. Então é sempre bom, assim. Eu até nem lembro como é que foi, né? Porque a gente fluiu tão bem, né? Quando eu fui a primeira vez viajar, né? E a gente não tava na série ainda, né? Mas sempre fluía muito bem as conversas e tal, né? Acho que a gente manteve uma boa conexão naquela época, né? Porque eu acho que isso que me chama a atenção, assim, por mais que ele não estava presente fisicamente, sempre tinha uma conexão. Sim. Uma presença que se fazia de outra forma. Então, a presença que se manifesta como interesse, que se manifesta, assim, como esses pequenos, né? Bom dia, boa tarde, eu lembrei de ti, fiz isso, fiz aquilo. É que, e eu acho que esse é o ponto importante, porque mesmo casais que não têm um relacionamento à distância, se tu perde a presença, esse interesse, gente, também vai dar ruim, não é às vezes a distância que vai ditar. É claro que pode ter uma ferramenta de ajuda. Eu tô presencialmente, então eu posso parecer mais interessado, mas isso não quer dizer sobre conexão também. Exato. E talvez vocês construíram muito bem isso de sentir essa pessoa tão próxima a mim, que a distância é um porém que, ok, não é facilitadora, mas não é algo que vai me trazer uma questão em que eu vou duvidar que essa relação pode dar certo também. Sim. Que é sobre comunicação, no final das contas, né? Talvez tem muito casal, né, que não tem essa questão da distância, que tá junto o tempo todo, mas não tem essa conexão e essa presença. Exato. Talvez até por conta do nosso relacionamento começar dessa forma, a distância, a gente valorizou mais ainda os que legal. para fazer essa presença acontecer. Nossa, mas isso é muito legal que vocês estão trazendo, né? De como essa presença ela pode ter outras formas de ser importante e bonita e significativa, que não só a gente tá junto aqui parado vendo um filme, né? Fiquei até pensando muito isso pra mim, por exemplo, eu leio vários livros, meu marido me pergunta, me conta a história sobre esse livro. Pra mim isso é muito presença, tipo, eu sei que pra ele nem interessa tanto, mas ele me pergunta e quer saber. E aí eu conto, e isso faz eu sentir que ele se interessa pelo que eu tô fazendo. Então, como às vezes é nessa sutileza que mora também essa sensação pra gente, né? Muito legal. Exato. E talvez até assim, coisas que nos ajudam a planejar coisas no futuro juntos. Então, por exemplo, agora a gente vai viajar. Então, a gente ficava falando sobre a viagem, ou falando sobre as séries que a gente vai assistir agora. Então, todas essas coisas iam nos conectando, assim, com essa perspectiva da chegada. Esse é o ponto bom, em 3 meses longe, não dá pra ver série separado. Pô, daí é briga, daí na série quebrou uma regra clara. Tá, deixa claro isso, né? O nosso limite é esse. Viu só? Vai sempre ter limites, cada um vai, né? Exatamente. Tá. Eu acho que agora a gente pode entrar num ponto que o nosso podcast traz muito de sexualidade, porque eu vejo que muitos casais têm um receio dessa distância e às vezes casais que vão ficar uma distância de, sei lá, 3 meses, 6 meses, né? E não nessa perspectiva, mas dessa questão do sexo, né? Dessa questão que o afastamento pode ser ditar do quanto eu estou transando ou não com o meu namorado, esposo, enfim. E também uma dinâmica de, quando, por exemplo, o Fernando volta, vocês têm mais cobrança de ter que aproveitar mais, de ter que transar mais? Como que é essa dinâmica também, sabe? Porque isso é interessante. Porque às vezes o casal pode ter, agora que a gente tem um tempo juntos, a gente tem que querer, a gente tem que transar, a gente tem que aproveitar. Sim, pode vir regras assim também, né? De como é que a gente lida com isso nessa volta. E medir a relação do Obrigado. Pela frequência. E às vezes tu não vai estar tão afim, às vezes, que nem vocês falaram, vai acontecer a rotina. Como que é isso pra vocês? Quer falar? Eu acho que ano passado, talvez, né? Teve uma outra vez que eu voltei e talvez a gente levou mais tempo pra se reconectar. Mas eu acho que as últimas viagens, assim, foi instantâneo, né? Não teve nada, assim, de estranheza, né? Tanto é que eu lembro que uma vez você até comentou, né? Tipo assim, como é que vai ser? Será que não vai ser estranho, né? Depois de Eu tudo. ficava com medo, olha só que engraçado. Eu tenho muito essa coisa de pele e cheiro. Eu ficava com medo de passar 3 meses, eu não gostar mais do cheiro dele. E eu ficava pessimista, assim. Quando eu abraçava ele no aeroporto, eu, nossa, Quentinho. sim, eu conheço essa pele.
Mas eu acho que não, agora, hoje em dia não tem mais isso, né? Não existe, eu não sinto pelo menos, assim, Bom. algo estranho quando a gente se vê. Não, o que eu tenho pra falar sobre isso é assim, ó. Eu acho que a gente sempre tem essa coisa da conexão é muito forte na gente, conexão de pele e conexão sexual também. Então, querendo ou não, a distância tira uma parte importante nossa, assim, que é essa conexão de perto, por mais que a gente tenha essa questão da presença que a gente consegue fazer online, a questão física, ela é perdida. Então, acho que sim, acho que quando ele chega, tem essa conexão aflorada. E tem expectativa, assim, em relação a isso, assim, de, nossa, vamos aproveitar. A gente fala muito sobre isso quando tá também. Então, a gente tem essa coisa da sexualidade, mesmo na distância, de falar sobre isso, de falar sobre a saudade. Então, a gente tem sexualidade aflorada mesmo sem conexão física. Sim, tiveram que readaptar aí. Exato, encontrar outros meios para se conectar sexualmente. Então, sim, acho que quando ele vem é sempre o ápice, a gente poder se conectar de corpo, né? Mas eu acho que é uma coisa que também a gente foi se conhecendo melhor e não entendendo, por exemplo, uma diminuição de frequência como algo errado. Perfeito. Talvez esse é o ponto, né? Porque eu fui entendendo por parte dele é que quando ele chega, ele tem a questão do fuso horário. E eu não tenho. Sim. Então, às vezes, ele fica meio dorme, né? E assim, e daí eu tinha dificuldade para entender esse cansaço dele. Sim. E aí eu fui entendendo, tem uma questão aí de adaptação também. Então, eu acho que é muito de autoconhecimento, de entender, assim, os momentos e limitações de cada um. Verdade, né? Tive que te explicar isso do fuso horário. Preciso de 3 dias. De novo, vem essa questão da comunicação entre nós. Porque imagina, eu tô aqui, ele tá dormindo? Como assim, né? Acho que ele tá mais ansioso pra me ver, pode ser uma coisa assim, e que não tem nada a ver com isso, né? Mas é Então, difícil. pra mim, o que pega é isso. Às vezes ele tem comportamentos que eu tenho uma tendência a interpretar como, tem algo errado com a nossa relação. Mas daí eu falo pra ele e ele me explica, não, é uma questão de fuso horário, ou é esse meu mecanismo de defesa. Eu acho que tu aprendeu bastante quando tu foi pra Índia, que tu viu como é complexo tu ficar 40 horas dentro do avião, né? E o que eu acho legal, esse ponto de usar também de outras estratégias que não precisa ser o pele a pele para se conectarem dessa forma sexual. Porque, de verdade, de novo, relacionamentos que estão presentes, será que todas as vezes que vocês transam, vocês têm qualidade nessa relação, né? Porque as pessoas interligam muito de frequência. Não, mas eu não vou mais transar? Sim, a medida de transamos ou não ser, tá tudo certo. E não necessariamente dizer sobre a qualidade dessa Do relação, né? Ou da ou da relação. E às vezes um relacionamento à distância, ele pode também produzir tu querer explorar outros métodos. Porque né? até como é que foi isso pra vocês, né? Foi diferente poder ter esses papos dessa forma? Foi uma coisa nova pra vocês? Não foi? Causou estranheza, sabe? Ter que adequar essa proximidade também. Olha, também é uma coisa que eu fico super orgulhosa da gente. Eu acho que a gente tem que escrever um livro, assim. Adorei, apoio. Apoio também. A gente também nunca teve regras sobre, nossa, a gente deve fazer isso, deve fazer aquilo. Mas a gente foi descobrindo. Poxa, eu acho a gente super criativos. Super, porque a gente encontra outras maneiras, assim, né? Já mandei presente pra ele lá na Índia de surpresa. Legal, assim, coisas que ele não esperava. Então, sempre tem, assim, essa coisa da surpresa. A gente tem uma pasta juntos, a gente vai se mandando coisas, se falando coisas. Legal. A única coisa que acho que nos atrapalha é realmente o fuso horário. Sim. Porque daí, às vezes eu tô no meio do trabalho, sei, ele tá indo dormir. Então, são momentos diferentes, mas a gente vai encontrando, assim, né? Quando um corresponde, o outro fala alguma coisa, ou outra. Então, a gente vai encontrando através da conversa, de vídeo, assim, a gente tentando maneiras de se conectar dessa forma mais íntima, assim. Isso é muito legal. Que legal que vocês foram adaptando isso e ver como funciona pra vocês, né? Porque não tem regra. Eu acho que tem muitas pessoas, às vezes, falando sobre como a gente deve se relacionar sexualmente. Eu acho que talvez se fale menos sobre a coisa à distância, né? Mas eu acho que tem algo meio subentendido também de pressão sobre isso, sabe? Pelo menos quando a gente olha pessoas debatendo sobre. Mas é se permitir fazer do jeito que funciona pra cada um, né? Como funciona pra vocês, como vocês se sentem confortáveis. Então isso é muito legal.
Eu gosto muito da expressão de que sexo é uma brincadeira de adultos. Então tem que ter um quê de brincadeira. Sim. Então acho que é isso, assim, é explorar. A gente tem uma coisa entre nós de que não tem nada, assim, certo ou errado. A gente não se coloca regras nesse sentido. A gente se permite explorar, enfim, né, ver coisas diferentes. Então eu acho que nós dois, a gente tem muita curiosidade. Sim. E isso nos ajuda, assim, a se conectar, a explorar coisas diferentes. E isso foi desde o início ou vocês viram que desse jeito funcionaria melhor? Desde o início vocês estabeleceram isso, desde a primeira viagem, ou foi conforme ele foi viajando, foi voltando, que vocês foram tendo mais esses momentos? Eu acho que foi evoluindo, né? É. Porque não teve uma coisa assim regrada, né? Eu acho que talvez ali, quando a gente estava ficando, talvez a nossa forma de conversa era diferente, né? Depois, quando a gente já começou algo mais sério, a conversa evoluiu diferente. E agora, esse ano que a gente tá morando junto, né? As coisas já fluíram diferente também, né? Sim. Talvez assim, ó, desde o início eu acho que a gente já tinha essa abertura e essa curiosidade. Eu acho que é uma coisa do individual de cada um, que a gente combina nisso. E aí a gente tinha essa questão que ela foi se modificando ao longo de cada fase de relacionamento, digamos assim. Então, cada fase exigia algo diferente ali. Então, por exemplo, depois que a gente já firmou um compromisso, eu vi que tinha até talvez movimentos nossos mais intencionais de alimentar isso. Então, por exemplo, como é que a gente vai cuidar juntos da nossa sexualidade? O que a gente vai fazer? Então, acho que tem essa coisa, assim, de falar, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. Então, exige uma intencionalidade também, né? Depois de um tempo de relação, também as coisas não ficam mais tão naturais, assim. Que o início é exploratório, do tipo, tô conhecendo e tal, tá sendo legal. E depois a gente tem que sustentar e reforçar isso, né? Sustentar e reforçar. Porque até um relacionamento à distância, por mais que tenha a questão da saudade, quando volta, ainda assim tem a rotina. Sim. Ainda mais vocês morando juntos, né? Porque as pessoas às vezes entendem do tipo, tá, não, então essa pessoa vai voltar agora e vai ser tudo maravilhoso, tudo flores, vai ser incrível. Tá, mas a vida ainda acontece. DRs pós-trilha também tem ainda, né? Então eu acho que também tem essa dinâmica. E o que vocês estão muito trazendo, que é uma coisa que eu e a Rai a gente fala quando a gente fala sobre todos esses temas que a gente traz, comunicação. Que isso faz toda a diferença, né? É muita chave. Sim. Porque, no fim das contas, sim, sexo pode ser algo muito central, né? Tais coisas podem ser centrais. Mas se a gente for olhar, é o jeito que eu me sinto cuidado, amado e pertencente àquela relação que vai fazer com que eu me conecte com aquela pessoa. E a comunicação, eu acho que é muito a chave disso, né? Sim. Porque, de novo, tendo a distância, não tendo a distância, se tu não tem uma boa comunicação e se tu não olha o teu parceiro sobre o que ele precisa ou readapta... Não importa se tu mora com a pessoa, veja ela 24 horas, trabalhe junto, vai ser tão difícil quanto, né? Que tem essas medidas de segurança que a gente tava falando sobre o que é um relacionamento que está seguro ou não, que não medem nada, né? Como isso que a gente tava falando do termômetro do relacionamento do seu sexo. Quando, na verdade, assim, bom, a gente pode estar em um período com uma mudança dessa frequência e tá super conectado, né? E pode estar entendendo o momento, e quanto mais a gente falar disso, mais vai ser bom. Né? Mais vai ser mais tranquilo, mais a gente vai dar essa liberdade pro outro, entender o que isso significa. Então é um desafio, né? Sabe o que eu acho que vem nessa coisa da comunicação? Que a comunicação é o que a gente quer, mas para que a gente tenha uma boa comunicação, tem coisas antes. Começando que talvez necessidades esclarecidas. Sim, Com certeza. Assim, ó, eu me dar conta do que eu preciso, ele te dá conta do que ele precisa, e a gente faz muito esse exercício. E também eu tenho uma sensibilidade de entender que ele é diferente de mim. Isso é a parte mais difícil, né? É uma empatia de buscar entender o outro. Porque de nada adianta eu me comunicar se eu não tô disposta a entender também. E de tu olhar os olhos através das expectativas também dele, né? Com que coisas que são importantes pra ele. Exato, né? Porque ter essa abertura, essa flexibilidade, esse jogo de cintura. Porque senão fica sempre um embate, no final das contas. Tá certo, de qual necessidade é mais válida, porque é natural que em relacionamentos onde a gente se ama e se preocupa com o outro possa não conseguir fornecer o que a gente precisa, né? Mas a questão é de a gente poder alinhar isso, né? Do porquê isso existe, o quanto a gente consegue chegar num caminho do meio. Porque sim,
a gente vai ter essas diferenças essenciais sobre demonstrar afeto e como, sobre o que cada um precisa em cada As circunstância. diferenças. Isso é uma outra coisa interessante sobre relacionamentos, porque no início tem toda aquela coisa da paixão, né? Tudo muito gostoso, mas depois as diferenças elas começam a aparecer mais, hein? E aí, nesse período que as diferenças aparecem, foi um período que eu acho que a gente mais se estranhou. Assim, que a gente teve mais um desajuste necessário, eu considero. Sabe? Um desajuste da gente, tá, peraí, a gente tem que se entender aqui. E eu acho que daí a gente descobriu que nós dois, a gente gosta de mandar. E daí a gente, um quer mandar mais que o outro, e a gente se deu conta que às vezes a gente tinha discussões onde um queria estar certo. E a gente se deu conta que isso era um problema. Não tinha E não, eles tava assim, exatamente, eu querendo provar meu lado, ele provar o lado dele, daí a gente teve que, não, tá, peraí, deixa eu me esforçar pra entender o lado dele, ele se esforçar pra entender o meu, e eu acho que isso tem sido cada vez melhor entre nós, a gente não tem mais tido tanto... bater de frente, né? A gente batia bastante ano passado, né? E eu não sei se não é um movimento natural também, de tu buscar o ser ouvida, ser vista, Claro. te apropriar das tuas necessidades. Por isso que eu digo, acho que foi um desajuste necessário naquele momento para cada um dizer assim, ó, isso aqui é importante para mim. Sim. É que às vezes precisa bater no limite pra gente enxergar o limite e meio que colocar, né? E aí a gente vê, opa, a gente tá batendo no limite de ambos. Então, tá, a gente é um time, como é que a gente realinha, né? Então, é natural que... Tem essa ideia, às vezes, também que eu sinto de relacionamentos que dão certo, se conectam desde o início e só rola Faz naturalmente. Assim, a pessoa que me ama vai me entender completamente, vai saber o que eu preciso. Não, nem sei o que eu preciso, vou saber do outro, né? E que tá tudo bem a gente precisar descobrir, precisar trocar, né? Só que muitas vezes parece que então tem algo de errado com a relação, mas não. A gente precisa daí estar disposto a tentar equilibrar isso juntos. Sim. Né? Sim, eu acho que é um grande problema das relações de hoje em dia, né? Que as pessoas parecem que qualquer probleminha que aparece, e não é pra mim. Vou escolher alguém melhor. Porque hoje em dia é muito Não fácil bateu. trocar, né, de relação. Descarto e acho outro. Então, acho que também tem muita romantização em cima disso, de que a relação certa é a relação que vai fluir. Que não dá problema. Não dá dúvida. Escutei esses isso. dias, né? Se tu tem dúvida, descarta. Faz uma relação assim que tu não pode ter nenhum desconforto. Parece, minha relação tem que ser sempre maravilhosa. E isso não existe, né? Não existe. Relações reais, elas vão existir, vai ter desconforto, vai ter que ter abertura para lidar com o desconforto. Então, acho que isso também foi algo bem legal do nosso relacionamento, que a gente sempre esteve muito disposto a, tá, a gente tem uma conexão legal aqui, vamos lutar por ela e enfrentar esse desconforto. É muito fácil, né? Hoje em dia não deu uma discussão, vai para outro e pronto, né? É muito difícil as pessoas hoje em quererem se ajustar, né? Sim. Sim, investir nisso demanda, né? E até eu lembrei do que tu tá trazendo de as pessoas às vezes dizerem até sobre o sexo, né? Ai, mas nossa primeira vez não foi, tipo, incrível. Tá? Putz! Então, assim, acontece. A gente pode realinhar e ir melhorando. Faz até sentido que talvez seja o menos comum ser aquela coisa que se encaixa desde a primeira vez, porque tem tanta coisa envolvida ali, tantas expectativas, medos, um momento novo de intimidade. Mas isso não precisa ser um sensor de algo, né? Então, mas o quanto a gente também não se dispõe a isso, a realinhar, a tentar entender, a poder se descobrir para que fique melhor. Né? Sabe uma palavra que me vem vocês falando isso? É a construção. Porque as pessoas parece que elas esperam que as coisas elas estejam dadas e prontas. Sim. Bom, a conexão já tem que estar estabelecida, o sexo já tem que estar maravilhoso, e elas não se dão conta que elas têm protagonismo e responsabilidade nisso. Cultivar. Então eu preciso entender, tá, como que eu gosto do sexo? O que que eu faço para esse sexo ficar mais do jeito que eu gosto? Sim. Né? Ou como que eu gosto de me conectar, enfim, qual que é a minha necessidade, o que eu preciso fazer para isso ser atendido. Então, bem aquela coisa de eu não esperar que ele seja o príncipe encantado que vai adivinhar o que eu quero e eu conseguir falar também o que eu preciso ou delimitar o que eu não gosto. Senão a gente acaba só falando que a gente tá frustrado com algo e aí fica aquela sensação depois da conversa de, tá, e que resolveram? Nada. Ou, tá, e o que tu quer que eu mude? Não sei. E aí fica aquela sensação de caramba, né? Então não temos pra onde ir. Exato. Então é muito importante, né?
E até porque construção demanda, mas demandar não quer dizer algo ruim. Não quer dizer um problema. Tanto que muitas relações que mais dão certo são relações que mais têm conversas desconfortáveis. É. Porque conversas desconfortáveis não quer dizer sempre briga ou discussão. Tu só tá alinhando e justamente tu conversa porque essa pessoa é importante pra ti e tu quer que dê certo. Porque as pessoas acham, não, se eu tô brigando ou discutindo, é porque vai dar errado uma hora. Mas na verdade tu tá brigando não, mas discutindo essa relação porque tu quer que dê certo, tu Ela é quer alinhar, importante. né? Mas pra isso precisa ter esse olhar que tu traz de, eu preciso olhar pro outro também, assim como ele olha pra mim. Até pra eu entender os meus limites, os limites dessa pessoa e fazer tudo funcionar, né? Sim. E talvez até responsabilização, sabe? Porque é muito fácil a gente dizer assim, ah, não, o outro não me atende, e culpabilizar o outro pelas coisas ruins, e eu não olhar pra ver assim, tá, qual que é a minha parte nisso? Sim, as nossas relações muitas vezes evidenciam muito das nossas faltas também, né? De como a gente não consegue colocar isso ali, de como a gente não consegue alinhar. Então, é algo que coisas importantes exigem esforço nosso, né? Não vai ser necessariamente simples. Então, lidar com isso é importante. E às vezes nessa conversa, porque eu fiquei pensando, a gente aqui enquanto psicos, né, que adoram um debatezinho. E claro que é difícil pra mim também quando não sou eu que tô puxando, quando alguém que puxa, né, do que eu tô fazendo, claro que é desconfortável, mas eu poder reconhecer, putz, foi difícil pra mim alinhar, pá, notei que foi difícil pra mim, deixa eu tentar propor aqui de volta, né? Ou às vezes isso de, tô ficando irritada, me dá um tempinho, deixa eu realinhar pra onde eu quero ir. E tá tudo bem, né? A gente não precisa conversar assim, estilo Buda, todo mundo na paz. A gente ter diferentes emoções com o nosso parceiro, bom, é porque relações são vivas, né? Então, bagunça é sinal de vida, então no relacionamento, hora vai ter bagunça também, Claro. né? E que bonito isso, né? Da gente contemplar a imperfeição de uma relação. E sim, tem, por exemplo, às vezes eu na TPM, o Fernando às vezes está com fome. Isso é outra coisa. Bah, também, ó, Fê. Olha aqui. Então a gente, né, a convivência, a gente vai conhecendo, né, os gatilhos do outro. Isso é verdade, Isso né? é muito interessante, porque daí tu já previne, tu já, tá, deixa eu alimentar ele, deixa eu alimentar ele. Então, por que que tu acha que quando tu chega do trabalho tem pão de queijo pra É tudo estratégico, é uma prevenção. Viu? E daí a gente vai aprendendo isso, assim, né? Sabendo ler esses sinais de gatilho e essa coisa da imperfeição, da gente poder também até pedir desculpa. Isso é uma coisa interessante na nossa relação, que a gente consegue dizer, nossa, desculpa, peguei pesado. Ou ali fiz uma coisa que não foi legal, da próxima vez eu vou cuidar, vou fazer diferente. É que o importante é comunicar, né? Sim. Tipo, ó, não me senti bem com isso, ou enfim, né? E eu sempre trago que relações saudáveis, o amor às vezes mora mais na reparação do que na pessoa saber diretamente o que ela precisa de ti e tu precisa dela, né? Às vezes, né? E isso eu trago muito, assim, para pacientes, para as minhas amigas, para mim mesma, do tipo, a pessoa não vai saber exatamente o script de como tu quer ser tratado. A grande questão é que se ela repara olhando para ti porque isso é importante para ti, é aí que forma também um cuidado, né? O cuidado ele já não é pré-estabelecido de eu acertar tudo, mas de eu falar, putz, desculpa, sabe? Vou tentar fazer diferente numa próxima vez e acabar aí sustentando. E às vezes com mais conversas ainda sobre. Sim. Porque uma coisa que pode ser fácil pra mim pode não ser fácil pra minha parceria, né? Então demanda muita conversa. Muita. E aí entra essas diferenças, né? Às vezes até familiares. Ah. O que é óbvio pra mim não é óbvio pra ti. Então, às vezes até tu dizer assim, tá, ok, não fiz algo que te desagradou. Como tu gostaria que eu tivesse agido? Isso é bem interessante, né? A gente conseguir entender, tá, então talvez uma próxima vez eu entendo que eu preciso fazer aquilo. Que é uma coisa que às vezes não tá no nosso repertório. A gente tem que aprender a agir assim. Muito. Eu acho até uma pergunta, assim, pra vocês dois em separado. O que essa dinâmica de um relacionamento à distância ensinou pra vocês sobre amor ou até reforçou algo que vocês já tinham essa ideia, assim? Bem reflexiva, né? Mas tudo bem. É. Vamos tentar. Eu acho que essa questão, né, de tu não precisar estar junto e mesmo assim tu continuar conectado com a pessoa, eu acho que pra mim, é a premissa básica disso, assim, né? Tipo, a gente consegue estar juntos mesmo não estando, né, próximos, né? Eu entendo que é difícil em alguns momentos, né, tu não ter o toque da pele, às vezes, assim, a conversa via mensagem ou
enfim, vídeo funciona super bem, mas vamos dizer, às vezes via mensagem não acontece uma super conexão. A gente precisa saber entender que talvez não seja esse momento, que é melhor tu conversar via vídeo ou áudio, enfim, né? Então eu acho que essa questão da presença é fundamental, assim, acho que pra mim agregou bastante, né? Uhum. Acho que pra mim também vem uma coisa assim que eu falei pra vocês antes, de que eu nunca me imaginava numa relação à distância, mas que isso me surpreendeu, descobri que pode ter sim presença e conexão mesmo com a distância, às vezes mais ainda do que tu tem em relações presenciais. E não só isso, presença e conexão, mas o esforço para que isso aconteça. Então, eu diria que me ensinou sobre presença, mas também esforço para fazer acontecer, dedicação e criatividade. Eu diria também que isso que eu estava falando, que fez toda a diferença na gente, assim, a gente foi encontrando jeitos flexíveis de se encontrar e se atender naquilo que aparecia de obstáculo. Verdade. Ai, que lindos. E assim, que conselhos vocês dariam pra alguém que vai começar uma relação à distância ou que pensa... Ou que tá vivendo. Ou que tá isso hoje, vivendo. assim, que recadinho vocês deixariam, né, pra essas pessoas? Olha, eu acho que num primeiro momento, né, não é fácil, é uma situação extremamente delicada, mas se tu conseguir preservar e se tu tiver em um relacionamento que tu tem uma conversa totalmente aberta, é bem plausível de acontecer e fluir super bem um relacionamento à distância, né? Agora, se tu não tem isso de comunicação, enfim, e também tu precisa, como eu posso dizer assim, ser mais receptivo, né? Não tão agressivo, porque geralmente as pessoas têm uma linguagem mais agressiva para conversar com o outro, né? Então eu acho que no relacionamento à distância tu precisa entender que a tua linguagem tem que ser o menos agressiva possível, né? Porque dá muita margem para má interpretação. Sim, a gente sempre considera isso, que às vezes tem um ruído, né, ali no meio. Mas o que eu diria é que assim, precisa ter esforço, isso é uma coisa que eu aprendi, né, precisa ter essa dedicação, porque senão a conexão se perde. Então tem que ter muita vontade de fazer dar certo para intencionalmente estabelecer isso. Então todos os dias a gente se fala, não tem nenhum dia que a gente não se fala, praticamente todos por vídeo também. Mas eu diria outra coisa importante, que as pessoas precisam estar com a individualidade bem trabalhada também. Sim. Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece. Não, tem que trabalhar a conexão. Mas não, verdade. Por exemplo, eu falei pra vocês, né, que eu estava numa fase de vida com a minha individualidade muito fortalecida. Ou seja, o Fernando eu tenho outras bases para decorar. Sim. Então não fica aquela coisa de um buraco, um vazio enorme na minha vida. Eu tenho quando eu me preenche, exato. Daqui a pouco eu ia sobrecarregar ele. Que verdade. Com Isso é muito importante. Não, Fernando, mas olha só, eu tô infeliz aqui. Não, eu sou muito feliz com ele, mas eu também sou feliz sem ele. Isso não significa que eu não amo ele. Isso é interessante. A gente conseguir poder ver que a gente precisa sim estar bem sozinho, porque daí a gente fica melhor ainda junto. Correto. Eu acho que é isso mesmo, uma rede forte de amigos e essa questão da individualidade é fundamental, né? Eu acho também, eu aceitei esse desafio de viajar e tudo mais nessa questão porque eu estava de bem comigo mesmo, nessa questão de tô tranquilo, não preciso de nada além disso, né? Pra ir, enfim, ficar viajando e tal, né? Eu acho que é bem importante isso. Eu acabo tendo as minhas... abro mão de muita coisa, né? Durante esse tempo de viagem, em função de, enfim, amizades e tudo mais, né? Mas eu acho que eu consegui, vamos dizer assim, estruturar a minha vida de forma que eu não sou extremamente dependente de ti, né? Quando eu tô fora, né? Sim. E tu a mesma coisa, né? Porque senão realmente talvez o sofrimento seria muito maior, né? A gente tem outras coisas que a gente se agarra também, né? Até mesmo as ambições profissionais, enfim, hobbies. Acho que tudo isso vai nos ajudando a sustentar isso. Nossa, isso é muito lindo. Adorei, né? Porque é bem essa ideia de sou feliz com o que existe hoje e quero ter mais essa felicidade junto contigo também. Sem tu precisar sustentar isso em mim, né? Isso já existe, mas assim, disso, estar com o outro é uma escolha pra agregar no que a gente já tem, né?
Então, E sabe que eu me lembrei outra coisa que também me perguntaram ontem sobre essa coisa assim, nossa, qual que é a previsão, né, pra você terminar o relacionamento à distância? E daí eu parei pra pensar assim, nossa, eu acho que realmente é um problema para outras pessoas, mas pra nós isso não é um problema. A gente nunca entendeu essa dinâmica como um problema que a gente precisa resolver o quanto antes. A gente entendeu que era inerente desde o início que a pessoa se relacionar, que fazia parte da nossa relação e que tem um lado bom disso. Isso é uma coisa que não se fala também. Mas, por exemplo, como é gostoso sentir saudade de alguém. Sentir saudade de alguém é um ótimo sinal de amor. Isso é verdade. Tu sentir saudade. Nossa, se a gente não sentisse saudade um do outro, ia ser um. Sim. Mas sempre tem aquela coisa, a expectativa. Eu esperei ele com um balãozinho. Ai, sim, que legal. Sabe? Espero ele com comidinha, a gente programa o que vai fazer juntos. Então, essa coisa é gostosa também. Da saudade, faz a gente valorizar mais os momentos juntos. Né, eu gosto de trazer as coisas pra ti também, te fazer a surpresa. Ai, que legal, pensando em cada coisa que tu escolhe, viu ela ali, né? Isso é muito legal também. Isso, e também essa parceria que a gente acaba tendo, a gente se acompanha muito nas coisas um do outro, e acho que justamente isso é potencializado por conta da distância. Se não fosse talvez essa relação à distância, eu não sei se a gente seria tão parceiros como a gente é. Eu vejo muita gente, né? Justamente isso, né? Tem toda a proximidade, mas não é próximo, né? Exato. E o que eu acho muito legal, assim, do papo de hoje entre nós, é que às vezes a gente pensa em relacionamento à distância e a gente já interliga, tá, que regras tem que ter, que limites tem que ter, o que tem que ser estabelecido. Vai ser ruim quando vai acabar. Estão trazendo, né? E vocês estão trazendo uma perspectiva de, gente, olhem pro central de uma relação, não sobre a distância ali. Mas eu acho que o que vocês estão falando aqui não serve apenas para pessoas que estão num relacionamento à distância, Totalmente. e sim para pessoas que estão num relacionamento e ponto. Até esse ponto, assim, saudade, expectativa. Muitas pessoas que às vezes não têm uma conectividade acham isso uma coisa ruim, do tipo, não, eu vou morrer de saudade, isso vai ser horrível para mim, não quero. Ou não, meu Deus, devo ter muita expectativa, essa pessoa pode me frustrar. E essas, às vezes, são esses motivos pelos quais as pessoas não tentam um relacionamento à distância, já desistem, enfim. E eu acho que vocês mostraram um outro lado de, tá, gente, sim, isso tem como ser muito bom também, Sim. né? Se as outras coisas estão alinhadas. Sim, a relação ser o foco e não o fato da distância ser o foco. Ser um fator de, bom, como é que alinhamos isso e não é a distância que o ponto principal que a gente tem que olhar, né? Vai ser um ponto que vai ter suas limitações, suas questões precisam ser alinhadas, mas o quanto vocês querem estar junto acaba sendo que brilha mais, Exato. né? Então, E é uma coisa assim, é um sofrimento que vale a pena. Isso, sabe que tem uma metáfora que eu amo, eu vou contar pra vocês, não sei se vocês já ouviram, que é do pássaro encantado. Já ouviram? Que é assim, era uma menina que ela sempre ficava na janela esperando um pássaro encantado vir visitar ela. E aí o pássaro aparecia com aquelas penas todas coloridas e ele contava pra onde ele tinha ido, o que ele tinha feito, e a menina ficava encantada por aquele pássaro e ela sempre ficava esperando a nova visita do pássaro. Daí o pássaro ia embora, voltava e contava novas histórias, estava com outras penas mais coloridas, diferente do que era antes, contando novas histórias para ela. Daí o pássaro ia embora, ela ficava muito triste que ele ia embora e ficava esperando ele voltar com aquela ansiedade dele contar as novas histórias. Daí um dia ele voltou com aquelas penas iluminadas, todo colorido, contando novas histórias, e ela pensou, agora eu vou prender esse pássaro numa gaiola para ele não ir mais embora. E eu não senti mais saudade dele. E aí ela prendeu o pássaro dentro de uma gaiola e o pássaro disse assim, menina, mas se tu me prender na gaiola, eu não vou mais ser encantado. Eu vou parar de cantar, eu vou parar de te contar essas histórias, eu vou perder o meu brilho. E ela falou, não, mas eu não aguento mais sentir saudade, tu tem que ficar aqui. E aí o pássaro começou a perder a graça. E ela parou de gostar do pássaro. Daí ela entendeu que o amor também estava em deixar ir. E que isso fazia ele ficar do jeito como ela gostava. Bonitinho, né? Incrível. Incrível. Era ser emocionada que já vou dar a dica pra vocês. Tem um episódio do meu podcast que eu falo a saudade e o pássaro encantado. tá, já Porque tem programa do fim de ano. Eu falo sobre essa coisa da saudade da relação. Ai, totalmente emocionou. Ai, queridos. Gente, foi um maravilhoso ter vocês, ter esse papo. A gente sempre fala para todo episódio, poderia ficar horas aqui trazendo sobre várias perspectivas, mas eu acho que foi uma bela maneira da gente trazer esse assunto, abordar todas essas questões e entendendo que para
tu estar num relacionamento, seja à distância, seja presencial, é a questão de presença, no final das contas, né? Sim, então a gente só pode agradecer e também, assim, incentivar quem tá nos olhando para que possa se sentir acolhido ouvindo vocês e também mais disposto a poder alinhar todas essas coisas que são importantes e poder investir no seu relacionamento, seja à distância ou não, mas que se sinta confortável para entender que quando existe disposição, existe respeito e cuidado, né, dá para alinhar, dá pra gente fazer essas tentativas. Então foi muito bom ouvir vocês, deixou nosso coração quentinho nessa sexta. Eu gostei muito e muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Tá bem? Muito obrigado Então, também. Nos vemos no próximo episódio, né? Sigam nos acompanhando que o próximo também vai ser bombástico. Vai Então, ser o último da temporada. vai ser o último da temporada, né? Então tá, gente. Um beijinho. Então. Tchau.